Saudações, amigos, seja bem-vindo aí a mais uma aula, e quem fala aqui é o César. Nessa aula de hoje sobre PowerPoint, vamos aprender agora a forma simples e descomplicada de como a gente salvar a nossa apresentação. Aqui eu já preparei uma bem simples, né? Quando a gente cria o PowerPoint, ele insere aqui um slide branco, botei essa imagem que a gente vai aprender durante as aulas. Quando você insere aqui, olha, só para reprisar rapidinho, quando eu insiro aqui o novo slide, ele vem igual ao anterior. Então, se você quer alterar esse daqui, você vem em Design, clica com o botão direito sobre o modelo que você quer e clica aqui, olha, aplicar o slide selecionado. Tá aí, ó, tá vendo? E cada um vai ficando diferenciado. Muito bem, então, depois que eu já preparei a minha apresentação, é a hora da gente salvar ele. Então, existem 4 formas da gente salvar nosso documento. Aqui nós temos a guia de acesso rápido. Quando você clica, nós temos o botão aqui de salvar. Se ele não estiver visível, você clica aqui e ele vai ficar visível. Então, basta quando você clicar, ele vai abrir a caixa de diálogo. Uma outra maneira, através do menu arquivo, salvar e salvar como. Enquanto o meu arquivo, que está aqui na barra de título, aqui, ó, apresentação 2, no teu caso deve vir a apresentação 1. Enquanto minha apresentação não estiver um nome, qualquer uma dessas opções aqui, tanto salvar ou salvar como, ele vai abrir a mesma caixa de diálogo perguntando para onde você quer salvar. E a última forma, que para mim é muito mais rápido, que você tem que se adaptar, é a combinação de teclas chamado Ctrl e a letra B de bola. Então ela abre a caixa de diálogo. Entendendo as formas de como a gente pode abrir para salvar nosso documento, vamos conhecer um pouquinho as principais funcionalidades dessa caixa de diálogo. Aqui em cima, na barra de título, ela me mostra a janela que realmente está aberta, que é o salvar como. Se você quiser expandir mais essa caixa, você clica 2 vezes na barra de título, ela vai ficar toda ampliada de acordo com o seu monitor e você tem uma melhor visualização das propriedades e pastas dentro dela. Se você clicar 2 vezes de volta na barra de título, ela vem ao tamanho padrão que ela já vem. Aqui embaixo nós temos 2 setas, onde você volta e avança uma pasta. Por exemplo, se eu clicar 2 vezes aqui, ó, nessa pasta qualquer, a seta ela ficou habilitada, então pedindo para voltar. Então, quando você clica, ela vai voltando, sempre retrocedendo a última pasta do caminho que você está clicando. Então, você abre uma, você abre outra, você vai abrindo várias pastas aqui, né, que estou clicando aleatório em qualquer uma, e quando você vai voltando, você vai voltando a pasta que você quer. A próxima é avançar. Se você voltou demais, ela avança. Então são caminhos que ela vai te dando as pastas retrocedendo. Aqui do lado é a barra de endereço, onde ela te mostra o endereço padrão. Quando a gente salva, a gente vai salvar uma apresentação, nós vamos aprender a configurar de como você personalizar. No lugar de vir meus documentos, já vai vir a tua pasta de projetos, já vai vir direto dentro dela. Aqui do lado nós temos o botão atualizar, ele carrega a própria página, e aqui do lado nós temos a famosa barra de busca, onde você clicar. Se você está tendo dificuldade de achar uma pasta ou determinado arquivo, quando você digita a primeira letra que você acha que é o nome do documento, ele vai buscar dentro da pasta documentos, as subpastas de subpastas, aquele arquivo que você digitou começando com a letra A. E assim ele vai fazer uma busca completa com o filtro. Aqui embaixo nós temos essa opção organizar, que ela me dá outras funcionalidades como recortar, copiar, desfazer, tipo de layout que a gente vai aprender. Isso vai ficar separado numa próxima aula. O botão nova pasta. Aqui do lado nós temos o ícone de visualização de modo das pastas. O que acontece? Se você clicar aqui no ícone grande, todas as pastas e arquivos vão ficar em forma de ícone grande, né? E aqui ícones pequenos, ou a opção que eu gosto de trabalhar muito é o detalhes. Ele me mostra a data de atualização sempre que está sendo feito e o tipo de documento que você está abrindo, que no caso isso aqui é a pasta. Aqui do lado nós temos a estrutura, onde ele me mostra todas as pastas, atalhos das pastas principais, como área de trabalho, download, locais, meus documentos, imagens, vídeos e músicas. E aqui nós temos todas as unidades do meu computador. E aqui eu tenho o meu pendrive, onde a gente vai ver daqui a pouco também de como salvar para o pendrive. E por último nós temos ícone rede, né? Que se teu computador, se você está em casa ou principalmente em uma empresa e você quer salvar uma cópia de uma apresentação para um colega direcionando para o computador dele que está na rede, a gente vai ver
vamos ver mais ou menos como funciona isso daí. Aqui embaixo você vai botar o nome do arquivo, que vem com uma apresentação, e aqui é o tipo de arquivo, o formato que a gente está salvando. A gente vai focar só em 3 formatos, que o principal é a apresentação do PowerPoint, que é essa apresentação aqui, a estrutura do PowerPoint, que a gente vai ver daqui a pouco, PDF, e essa daqui, ó, apresentação de slide do PowerPoint. A gente vai voltar melhor daqui a pouco. Aqui embaixo ele me dá o tipo de campos que eu posso rotular melhor. Eu cliquei aqui, ó, no botão ocultar, que eu posso rotular. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Eu posso rotular o meu documento botando descrições dentro do documento. Quando eu for na pasta abrir, eu vou saber melhor as propriedades que eu configurei. E por último, nós temos aqui o botão ferramentas, que a gente vai ter uma aula separadamente de configurações avançadas sobre opções de salvamento, opções gerais e compactar imagem. E temos o botão abrir ou cancelar. Olha só, um detalhe que eu estou salvando o documento, mas o botão ficou abrir, ele deveria ficar salvar, porque eu estou com uma pasta aqui selecionada. Então, se você clicar fora da pasta, numa parte branca, o botão volta como salvar. Então, olha, quando eu cliquei, ele está achando, ó, tu quer abrir essa pasta para salvar dentro? Tá? Então, se acontecer isso, porque você está selecionando uma pasta. Clica na parte neutra, numa parte branca, ou qualquer uma aqui, e o botão salvar volta ao estado normal dele. Muito bem, gente, então você entendeu aí mais ou menos como você se localizar dentro de uma pasta. Agora sim, vamos salvar a nossa apresentação. Então, eu vou fechar. Nós temos aqui uma apresentação que eu fiz mais ou menos para a gente entender. Agora sim, eu vou clicar aqui no botão salvar. Se eu simplesmente salvar aqui na página dos meus documentos, eu vou ter uma imensidão de trabalhos feitos no PowerPoint e não está bem organizado, apesar que o Windows já me dá a pasta dos meus documentos. Mas para a nossa tese de aula, e a partir de agora a gente sempre vai criar em pastas, vamos clicar aqui, ó, nova pasta. Então eu vou botar aqui, eu vou botar o nome de projeto, FW Cursos EAD. Você pode salvar projeto de faculdade, projeto do cliente, então um nome que seja mais propício para o que você quer. Então eu vou dar o Enter, clico 2 vezes, estou posicionado dentro da pasta e agora o nome do arquivo. Eu vou botar como um e-book FW Cursos EAD. Aí o tipo de apresentação. O primeiro modelo aqui que ele me dá é a apresentação do PowerPoint. Esse tipo é justamente essa estrutura aqui, ó, de todos os slides, de todas as formatações. Então é esse tipo aqui. Porque quando você for editar a tua apresentação, o PowerPoint tem que estar instalado dentro do seu computador. Se você levar para outro computador e estiver salvo nesse tipo aqui, o outro computador, se não tiver o PowerPoint, o seu projeto não abre. Então, por padrão, esse é o tipo de formato que já vem no PowerPoint. Então, eu vou salvar ele. Mas antes de eu clicar em salvar, deixa eu abrir aqui. E temos aqui embaixo, ó, apresentação do PowerPoint 97 e 2003. Esse daqui é o mesmo formato de estrutura desse arquivo aqui que a gente está vendo. Só que ele vai salvar para uma versão inferior do PowerPoint. Nós estamos aprendendo no nosso curso desde o básico, desde o 2010, desde a última versão que existe no mercado hoje. Então, se eu tô levando minha apresentação para um computador que eu não sei a versão do PowerPoint, se o cliente tiver a versão inferior, eu salvo nesse formato aqui. Se eu salvar nesse padrão aqui, e se o cliente tiver a versão 2007, a minha apresentação não abre, porque a minha é superior. Então, uma inferior nunca vai abrir uma superior. Entendido até aí? Muito bem, então. Sabendo disso, vamos clicar aqui no botão salvar. A partir de agora, aqui na barra de título, esse arquivo aqui, o PowerPoint já sabe que ele já existe. Então, eu não corro o risco mais de perder. Então, qualquer alteração que eu fizer aqui, ó, por exemplo, nesse terceiro slide, eu vou botar assim, e-book do PowerPoint. Só por enquanto, só isso. Agora, se eu quiser falar PowerPoint, olha, salva isso aqui para mim. Eu clico aqui no disquete, ou vou clicar aqui no botão salvar. Já que o arquivo já existe, eu não clico mais na opção salvar como. Porque se eu clicar, olha só, vou clicar aqui no salvar como. Ele vai abrir uma caixa, a mesma caixa de diálogo, perguntando assim, olha, César, tu quer fazer uma cópia desse arquivo para onde? É justamente isso que a gente vai ver daqui a pouco. Então, para mim salvar as alterações, ou eu clico no disquete,
Vou aqui no menu arquivo salvar, ou vamos clicar na combinação de tecla Ctrl B. Pronto, resolvi meu problema. A partir de agora, tudo que eu fizer, eu digitei Ctrl B. Você digitou Ctrl B, é um recurso muito mais rápido. Agora vamos conhecer a opção salvar como. Então, para a gente conhecer melhor a opção salvar como, eu vou fechar esse arquivo. Eu vou aqui no menu arquivo e vou aqui fechar. Vamos passar que eu abri depois do almoço, você abriu outro dia. Então, as formas que você tem para abrir um documento, você também pode botar o ícone aqui na barra de acesso rápido. Você clica na setinha e clica aqui, olha, ativa o botão abrir. Então, você vai clicar nele e ele vai abrir a caixa de diálogo. O segundo é no menu arquivo, a opção abrir. Mas a opção mais utilizada, que o PowerPoint já traz, é aqui, olha, recente. E todos os arquivos que eu manipulo e salvo e abro, fica aqui armazenado nessa fila aqui. Aqui do lado fica a pasta onde ele está armazenado. Então, você pode clicar aqui no arquivo, ele te mostra aqui, olha, projeto. Você clica aqui e ele já abre o projeto para você continuar trabalhando. Agora sim, eu vou aqui no menu arquivo e salvar como. Para mim, quais são as finalidades para me salvar, utilizar a opção salvar como? Eu vou manter, eu posso salvar na mesma pasta, ou eu posso salvar para uma outra pasta do meu computador, ou eu posso salvar para o meu pendrive, que a gente vai ver daqui a pouco, ou para uma partição que você tem no teu computador para fazer um backup. Então, salvar como significa, olha, tu quer salvar para onde? Tu quer salvar com outro nome esse documento? Então, ele serve para isso. E também aqui, olha, tipo de arquivo. Se eu quiser salvar para uma versão inferior, você escolhe aqui e repare que dentro da pasta, quando eu escolhi versão inferior, o arquivo, aquele arquivo que nós salvamos não aparece, porque ele não reconhece esse tipo de formato aqui. Tá? Então, se eu clicar em salvar, ele vai salvar para essa versão. E também temos essa daqui, olha. Depois a gente vê o PDF. Apresentação de slides do PowerPoint. Eu vou clicar nela, ou tem aqui também a mesma coisa, para versões inferiores. Vamos marcar aqui, apresentação de slides do PowerPoint. Essa apresentação, se você fez o seu projeto, está todo bonitão, está pronto, e você vai apresentar para um cliente, você vai apresentar para uma representação de produtos, e você quer enviar para o teu cliente, enfim, são vários fatores. Só que esse tipo aqui, quando eu for executar dentro do computador de destino ou o meu, eu não preciso ter o PowerPoint instalado na minha máquina. Ele cria tipo um executável, que seria a extensão .pps, né? Porque o formato da estrutura do PowerPoint é chamado de PPT, tá? Esse formato aqui é chamado de PPS, é um auto-executável. Quando a gente executar, ele não vai pedir para abrir no PowerPoint. Entendido até aí? Então a gente vamos salvar com esse formato. Então eu vou salvar, ele vai manter o PowerPoint aberto com todas as estruturas e vou fechar o PowerPoint. Pronto, fechei. Agora eu vou abrir aqui no botão iniciar e vou aqui nos meus documentos. E vou localizar a pasta do nosso projeto. Eu vou abrir ele. O primeiro é aqui, ó. Repare que o ícone dele fica diferente. E aqui do lado, se a tua estrutura de pasta de arquivo não vier dessa forma aqui, ó, onde você está vendo aqui o tipo, você vem aqui. Se o teu tiver assim, ó, você vem aqui nesse ícone aqui de visualização e coloca como detalhes. Tá? Ou se você botar o ícone, o mouse em cima, ele vai te mostrar uma caixinha mostrando a descrição. Então aqui do lado ele está me falando apresentação de slides do PowerPoint. E aqui apresentação do Microsoft PowerPoint. Então o que acontece? Eu vou clicar nesse aqui, ó. Quando eu clicar no de baixo, o ícone do PowerPoint, ele abre o PowerPoint e abre a estrutura de todas as minhas apresentações, onde eu posso alterar a cor, onde eu posso excluir qualquer coisa, e depois eu salvo. Então, mas esse tipo de formato que eu salvei, que foi aqui, ó, arquivo, salvar como, esse formato aqui, olha, como aqui, ó, a primeira opção, só para você entender, a apresentação do PowerPoint, tem que estar instalado no seu computador o PowerPoint para você abrir a estrutura e fazer alterações. Então eu vou fechar. E a primeira, que se chama apresentação de slide, eu vou executar ele. Ele vai executar a minha apresentação, mas não abriu dentro do PowerPoint. Então, a minha máquina não precisa, estou clicando, tá? E depois ele vai finalizar. O PowerPoint não precisa estar instalado no meu computador.
Então, eu costumo fazer assim, eu salvo os dois formatos para não dar problema, e se você levar para a tua faculdade para o cliente, você pode executar isso aqui direto, porque tu não sabe a versão do PowerPoint que ele tem, tu não vai perguntar, olha, tu tem um PowerPoint? Ah, não tem, tu tem que instalar. Nada, instalou, salva nesse formato aqui. Então vamos abrir aqui o nosso arquivo, ou vamos abrir aqui o PowerPoint em branco, vamos maximizar, e vamos aqui no arquivo, recente, e vou aqui, ó, tá vendo? Ele me armazenou os dois aqui. Esse aqui é o executável que a gente já sabe, esse aqui é da estrutura, olha o ícone dele. E vou clicar aqui. Então essas são a forma de você utilizar a opção salvar como, de salvar pelo formato estrutura do PowerPoint e a apresentação de slide. Vamos lá de novo, conhecer outra opção, arquivo, salvar como. Um outro formato, que eu botei o nome aqui de e-book, e você quer salvar, é aqui o PDF, ó. Quando você salva como PDF, também aqui dentro os arquivos somem, que não tem nenhum formato em PDF. E a gente sabe que o PDF, em tese, não pode ser alterado o conteúdo, mas existe o programa para edição, né, que você paga o do Adobe. Mas se você quer botar na internet, você quer colocar esses famosos e-book aí que você vê, clica aqui, baixa o nosso e-book de perder barriga em 7 vezes, como ganhar dinheiro na internet. É um e-book, é isso. Então ele salva como PDF. Aqui temos um botão chamado opções, que ele me dá outras opções de a gente configurar. Mas isso a gente vai ver numa aula só específica. A ideia é você entender a opção salvar como. Só marquei aqui PDF no tipo e vou salvar. Só que quando eu escolho a opção salvar em PDF, ele vai abrir aqui o Adobe, que está instalado. Mais uma vez, se você não souber instalar o Adobe, você tem aula aí de como fazer a instalação do Adobe Reader, que é o responsável para abrir PDF, como PDF em fatura, qualquer outra coisa. E está aqui meu e-book, ó. Então, o cliente não pode, ó, ele não pode editar. Ó. Então, essas são as formas de a gente utilizar o arquivo, a apresentação que já está pronta, e eu quero salvar por outros formatos, para outros locais, é a opção salvar como. Vamos abrir aqui a opção tipo, e por enquanto, essas são as principais. Apresentação de PowerPoint, que eu salvo dentro da estrutura dele, um review rápido, né, para você entender, PDF, que é um arquivo fechado, e apresentação, aqui ó, apresentação de slide, onde eu não preciso ter o PowerPoint instalado. Entendido essa parte aí? Agora, para a gente finalizar, eu quero salvar na apresentação do PowerPoint, que é a estrutura, e quero salvar para o meu pendrive. Então, eu clico aqui, olha, no pendrive. Clico, ele vai abrir toda a estrutura, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Ele vai abrir tudo que está dentro do pendrive, clico aqui, vou criar uma pasta, porque quando eu estou salvando, eu só salvo o arquivo, eu não salvo a pasta toda. Então, eu clico aqui, ó, nova pasta, e vou colocar projeto FW Cursos EAD. Dou Enter, clico 2 vezes para abrir a pasta, mantenho o arquivo e salvo como a estrutura do PowerPoint, que se outro computador que eu for levar tiver o PowerPoint, eu abro e continuo a edição, mas eu tenho que saber a versão que eu estou utilizando lá. É muito difícil hoje a gente saber que as pessoas não usam mais as versões inferiores. E clico em salvar. Pronto, salvei. Aí eu venho aqui no menu arquivo e vou fechar. Aí eu venho aqui no menu arquivo, pasta recente. Todos os arquivos do mesmo arquivo que eu manipulei está aqui. Então, tu vai ter uma imensidão de documentos, talvez aqueles que você não vai usar mais. E o PowerPoint ele me mostra que o H, que é onde está o pendrive, está aqui. Se eu tirar o pendrive do meu computador, ele não abre mais, porque ele não está achando dentro do pendrive. Se você quiser excluir os arquivos que está aqui na lista, é só um atalho, você clica com o botão direito e pede para remover da lista. Tá vendo? Botão direito, ó, esse aqui, ó, botão direito, e pede para excluir. E deixa só o que você está usando diariamente. E você pode excluir também aqui a pasta, ó, que o H é o pendrive. Clico e removo. Legal até aí? Muito bem, então. Aí você deve estar me perguntando assim, eu vou fechar aqui o PowerPoint. Tu está me perguntando assim, tá, eu ainda estou dentro da pasta dos meus documentos? Eu volto aqui em cima, gente. Eu vou clicar aqui, ó, aqui do lado. Meus documentos, a pasta está aqui. Meu pendrive está aqui. Eu te falo assim, César, mas se eu quiser enviar já a minha pasta toda para o meu pendrive, o PowerPoint ele não me dá o recurso de eu copiar minha pasta toda. Realmente, não dá até agora, mas eu vou ensinar você. Mas se você já sabe trabalhar com pastas, abre a pasta Meus Documentos. O pendrive está no computador. Uma maneira rápida e segura de você enviar todos esses projetos aqui, ó, que eu posso ter 10, 15, qualquer quantidade de arquivo. Então você basta clicar com o botão direito em cima da pasta, enviar para,
e aqui está o disquete, ó. Então você clica no disquete, ele vai falar que já existe uma pasta. Se você quer atualizar a pasta que já está lá dentro, você clica em sim. Ele vai falar assim, olha, deseja substituir e copiar esses arquivos aqui? Se você clicar, ele já fala, pô, tem esse arquivo, tu quer atualizar, substituir? Sim. Mas só que tem as mesmas quantidades de arquivo. Então você clica aqui embaixo, aqui, olha, fazer isso para todos os conflitos. Ignora, não, e clica aqui, perdão, ignora não. Clica aqui, ó, copiar e substituir, marca essa opção aqui, que não vai aparecer mais essa pergunta. Aí quando eu voltar aqui para o meu pendrive, a pasta está aqui, projetos, e todos os arquivos estão aqui. Eu posso utilizar essa maneira também. E a outra também, que é mais que você pode utilizar, visualizando o pendrive, você clica na pasta e arrasta com o botão esquerdo em cima do pendrive, ó, mas corre o risco de você sair dela. Então, o que eu falei, com o botão direito, enviar para, eu acho mais seguro e certo. Vamos fechar a pasta dos documentos e vamos abrir agora o PowerPoint. Vamos aqui no menu arquivo, pasta recente e abrir. E por último, vamos aqui no menu arquivo, salvar como. Vimos aqui de como salvar para outras unidades. E por último aqui que eu venho falando da rede, ó, eu vou clicar na rede. Isso aqui, gente, é mais quando você estiver na empresa e o seu computador estiver conectado, o cara de TI já compartilhar tudo. E eu tenho aqui, ó, desktop, vamos supor que um computador está na minha rede, e aqui um computador aqui. Então, se eu quiser salvar, vamos supor que esse daqui é outro computador, está na rede, está em uma outra sala. Eu clico 2 vezes nele e vai abrir a pasta que o user, por padrão, sempre vai abrir. Clico nela e vai abrir as pastas aqui, ó. E posso clicar aqui em público e salvo aqui dentro. Aí, quando o outro computador tu falar, fulano, olha, eu salvei lá no teu computador na rede, e ele vai abrir o teu projeto e vai analisar e vai continuar. Então, gente, essas são as formas de como você salvar um documento, certo? E vamos fazer assim aquele review rapidinho. Então, quando o arquivo não existe, você salva no disquete, arquivo salvar como, ou salvar, se ele não existe, ou Ctrl B. E se você quer salvar com outra cópia, ou com outro formato aqui, que é principal, ó, que é o primeiro, que é a estrutura do PowerPoint, e esse daqui, aqui, ó, que é para versões inferiores, e esse daqui, que não precisa o PowerPoint estar instalado, que é muito utilizado, ou esse daqui também, que é a mesma funcionalidade, que não sabe a versão do PowerPoint está no computador. Então é isso, gente. Então a opção salvar como fica por aqui. E lembre-se, assiste mais uma vez, acho que a aula ficou muito extensa. Vai praticando e se prepare para a sua oportunidade. Essa aula é uma das aulas mais importantes porque você tem a certeza de como salvar e guardar uma cópia do seu projeto. E não confie no seu computador. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um forte abraço e encontro você na próxima aula.